Alô, meus amigos, está começando mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde a gente constrói os pilares de uma carreira médica de sucesso, tijolo por tijolo, né, Gui? É isso aí, esse é o slogan, esse pegou, esse veio foi, pra ficar. Tijolo Exato. por tijolo, vamos usar em todas as redes sociais daqui pra frente, não tem como fugir, né? Não tem como, vai ser o nome que vai ficar. E estamos aqui com um convidado especial, amigo nosso, amigo íntimo nosso, Dr. Rafael Zatz. Ele que é formado médico pela Santa Casa de São Paulo, depois seguiu sua carreira como cirurgião geral, cirurgia plástica e se especializou em cirurgia pediátrica no HC da USP. Doutor, é um prazer receber você aqui com a gente. Legal, muito obrigado, assim, é bem bacana. Quando vocês começaram esse projeto, todo mundo da Santa ficou sabendo e até de fora, né? O pessoal da HC comentou um pouquinho também. E aí é um prazer estar aqui, porque você fala, pô, né, tem alguma coisa para contribuir, obrigado pelo convite, espero poder atender aí as expectativas. Né? Não, vai ser sensacional. É engraçado a nossa história se cruzar desse jeito. Ele é nosso veterano da Santa Casa, meu veterano da natação, sexto do meu sexto. E a gente se conheceu um ambiente fora disso, ficamos amigos depois fora disso, e as coisas vão se cruzando dessa forma. Mostra que tem interesse comum, né? E sabe o que eu acho que isso é legal? Outro dia eu tava num café da manhã lá na Santa Casa, que eu já compartilhei isso em algum episódio. Eu tenho um plantão fixo na Santa, lá no PS, que é de sábado durante o dia. E aí lá na Santa tem essa tradição entre os assistentes do PS, que geralmente quem tá saindo do plantão, né, principalmente final de semana, do plantão noturno com a galera que tá chegando, a gente toma café junto lá na padoca famosa Godere. E aí Sim. A gente tava lá e tal, e a gente tava batendo um papo e enfim, o ponto que eu queria chegar, né, daquela resenha era que, obviamente eu não tenho aqui o dado, mas é algo conhecido, que lá na HC... O mais comum é você ter, obviamente, residentes que foram formados no HC. E a segunda escola que tem mais residentes lá no HC é a Santa Casa, né? E eu acho isso engraçado porque hoje vocês dois estão lá e tal, e como também ao longo do tempo é natural que as pessoas da Santa vão se encontrando, não mais talvez no ambiente da Santa Casa, mas pipocando por aí, né? É sempre gostoso quando a gente pode encontrar uns tijolinhos e que bom poder conversar com você hoje. Legal, legal. Mas conta como é que foi essa história então de ser médico, faculdade de medicina, entrar lá na Santa, sempre quis, tem familiares, como que é essa história? Boa. A escolha de medicina para mim foi um pouco mais fácil e natural, porque meu pai é cirurgião plástico, minha mãe fono, então na mesa do almoço sempre rolou área de saúde, conversa de paciente e tal. Então eles nunca forçaram nada, pelo contrário, até fizeram meio que o advogado do diabo, né, incentivando a fazer eu pensar. Mas para mim virou uma coisa natural, né? Assim, você falar sobre o paciente, cuidado e tal, então me despertou o interesse. A medicina também sempre tem um quê de desafio, né? Que é uma coisa que atrai muita gente, né? O desafio de você conseguir chegar lá, um vestibular concorrido, né? E depois um monte de batalha. Fui para medicina, Santa Casa para mim foi assim, onde eu tenho meus amigos mais próximos, foi um grande berço. E aí, na hora que chega na residência, você fala, bom, o que eu vou fazer? Até é interessante compartilhar isso por aqui. Tive um tutor na época da Santa, que inclusive era da Batu, que ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele falou, olha, a escolha da sua especialidade, ela tem que seguir um tripé, que vai do que você gosta, obviamente, né? Você não vai escolher uma especialidade que você não gosta, vai ser infeliz e não vai conseguir, né, produzir. Mas você tem que considerar também qualidade de vida e remuneração. Então, você tem que buscar esse equilíbrio. Talvez existem, né, algumas especialidades que tendem mais para um lado do que para o outro, mas ter pelo menos um equilíbrio que faça sentido para você, né? E aí, para mim, foi cirurgia, né? Então, eu queria qualidade de vida e escolhi cirurgia. Pois é, isso é um pouco contraditório. Mas deixa eu argumentar. O cirurgião, ele tem uma vida ruim temporária e a depender do que você faz. Perfeito, tem essa. Você pode ficar rendido aí no mundo, né? Mas antes da gente chegar lá na especialidade, como que foi a experiência da faculdade para você? Como que as especialidades foram se apresentando? Teve essas influências dos amigos mais próximos, o pessoal da natação que te puxava mais para um lado, para o outro? Como que foi o Rafael na faculdade ainda, conhecendo a medicina, além da que você conhecia pelo seu pai? Bom, como todo aluno, né, a gente vai buscando fazer liga e não sei o que e tal. E aí eu conheci o Igor, foi aí que foi, né, o Igor Polônio. E ele falou, bom,
eu conheci na Propedêutico, ele falou, nossa, eu quero criar uma liga de pneumo e tal, e aí aquele negócio, quero fazer, né, carreira, quero fazer para você ter uma base de publicação, de liga, para você entrar na residência depois, que é uma coisa interessante se pensar. Fundamos uma liga de pneumo. Todos os amigos lá que você conhece, o Daniel, o William, todos esses amigos, não, beleza, todo mundo da liga de pneumo, fizemos um livro, foi bem legal. E eu achei que eu ia ser clínico. Falei, pô, legal isso daqui, né, fazer isso racional e tal. Então, um clínico ou um neurocirurgião. Aí, era essa ideia. Tem, mas essa ideia. Mas eu acho que é isso, cara que o aluno que entrou na faculdade de medicina não vai pensar uma vez em ser neurocirurgião, tá realmente escolhendo medicina. Não, e é bem isso, clínico ou neurocirurgião, tipo, perdido. Totalmente. Exatamente. Eu tenho 2 amigos que eu gosto, um foi pra cada lado, né, e eu gostei da aula. E tipo, eu achava que fazia sentido, mas não fazia, né, exatamente, não sabia que eu não fazia sentido. E aí, passei na neurocirurgia, vi que o negócio não era muito bonito. Aí, não, beleza, eu vou ser clínico e tal. E aí, meu pai, cirurgião plástico, falou, bom, eu acho que você tem que ter uma vivência na área de cirúrgica para você entender. Legal. E ele me arrumou um internato que tinha na época, não sei se tem ainda hoje, no São Luís. Que era um internato que você fazia no 5º ano diurno e no 6º noturno. Né? E era um internato que você ia lá instrumentar para cirurgias. Eu já ouvi falar, mas acho que hoje não sei se tem mais. São Luís tá falando do hospital, né? O São Luís, sim. São Luís da Redditor. E aí era uma coisa assim, remuneração baixíssima, né? Era realmente para você vivenciar. E tanto que, assim, eu tava lá, eu ficava procurando entrar nas diversas especialidades. Tipo, ia lá ver GO operar, ver otorrino operar, ortopedista, né? Queria ver tudo. Porra, Pra mas se é um negócio bem da ambientar hora, em centro né? cirúrgico mesmo. Exatamente. Cara, eu não lembro quem que me contou isso e talvez nunca tenha tido um episódio, deve ter sido meio no backstage, assim. Mas eu sei que esse negócio existia mesmo e olha que interessante, né? Porque o cara talvez já tenha se familiarizado com um perfil mais cirúrgico, mas eu e o Gui, a gente tem discutido isso das diferentes, né? E obviamente que você, quando teve que escolher uma subespecialidade, também enfrentou esse desafio dos diferentes perfis que as especialidades cirúrgicas têm. Aí quando você tá lá no centro cirúrgico, pô, deixa eu ver aquele ali, aí do nada uma ortopedia aqui e tal, GO, e tu conseguiu ter uma visão diferente, assim. Exatamente. E aí eu acho que é o primeiro ponto, né, que eu acho legal trazer pra galera mais nova. Fala assim, esteja aberto a todas as oportunidades que aparecem. Né? Então você tá no começo, você tá cru. Eu achava que eu ia fazer ou pneumo ou neurocirurgia e falei, não, deixa eu ir lá fazer internato em cirurgia, tipo geral, VGO, operar. E aí, nisso, eu falei, pô, gostei desse negócio de operar. Legal, acho que é melhor do que ficar fazendo consultório, acho que é mais pra mim, né? Então, aí eu já decidi, né? Falei, não, acho que tava viajando de ser clínico, né? Então, aí, já no internato já tava caminhando pra uma certeza. Exatamente. Então, no internato, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa que eu operasse. Tá? Então, aí você tá entre otorrino, GO, ortopedia e cirurgia geral, basicamente. Oftalmo, talvez. Né? Então, você já deu uma bela selecionada. Aí eu passei na pediatria e falei, pô, eu gosto de criança. Eu sempre tive essa raiz bem de gostar de criança, querer lidar. Eu falo, pô, não, mas eu não quero ser clínico. E aí fiquei, não, cirurgia pediátrica. Legal. A pediatria te comoveu ou não? Então, comoveu. Eu adorava criança, sempre gosto de lidar com criança, mas eu não queria ser clínico, eu queria ser cirurgião. Já tinha tomado essa decisão. Entendi. Então eu falei, bom, eu tenho influência de cirurgia plástica em casa, né? Gosto de cirurgia pediátrica. E uma outra coisa que eu gostava era vascular. Não sei porquê. Então, aí eu cheguei no 6º já com essas 3 ideias na cabeça. E barriga, né? Cirurgia do aparelho digestivo, de uma forma geral, eu não gostava muito. Porque eu tive bastante no 5º e no 6º ano, né? A gente entra muito de É uma escola muito forte, Santa Casa, de barriga. Santa Casa é uma escola muito forte de barriga e eu via que era um pouco frustrante, né? Tem aqueles casos graves, né? Casos graves, muita complicação, você vê que o paciente não consegue sair daquela, ou simplesmente um apêndice, que é uma cirurgia meio banalizada pelo pessoal da barriga, então você ficava naquela dicotomia, né? Ou você é um cirurgião geral ou é só as buchas. Exatamente. Então eu falava, não, acho que não é essa vida que eu quero, então aí isso me fez pensar, bom, eu preciso ir para uma escola que tem essas 3 áreas que eu quero, vascular, pediátrica ou plástica. Essa foi a decisão de sair da Santa. Porque foi algo pensado mesmo. Foi algo pensado. Porque eu passei nas duas. Entendi. E quando você tá no 6º ano, você tá, né, com sangue nos olhos da Santa. Você fala, eu quero viver aqui, não quero sair daqui pra nada. Quero ficar aqui pra sempre. E aí, essa foi uma decisão difícil. Por um pouco, eu não fiquei na Santa, mas foi pensando no R+. Seu pai se formou onde? Só por curiosidade. Ele fez... meu pai é mais velho, então as coisas eram um pouco diferentes naquela época. Você tinha basicamente o Pitangui no Rio de Janeiro, ensinando cirurgia plástica, e o Milan em São Paulo. Entendi. E o Milan fazia um serviço no Santa Catarina,
que nem era residência. Meu pai participou da fundação da residência do ABC. Ah, que Entendeu? legal, pô, Nossa. mas é forte a do ABC. Eu tenho uns amigos que estão. Agora, colegas que, se a vida de cair no mundão, trabalhar o hospital particular, os moleques também trabalhando pra juntar um pé de meia, estudando pra passar na residência. Tem uma galera que foi conhecida assim pro ABC e os caras estão curtindo. Eu sabia que era forte assim, tanto a escola cirúrgica lá. Não, a história é bem legal lá por isso, porque o Milan era o Pitangui de São Paulo. Cresceu lá pelo ABC. Exatamente. Aí, arborizando um pouquinho, né, é que o Pitangui ele era muito bom de mostrar tudo que ele faz, então ele ficou muito conhecido. E o Milan era mais low profile. Tanto que naquela época, e é até legal comentar isso aqui, o Milan era totalmente contra qualquer tipo de marketing. Qualquer tipo de divulgação. Só boca a boca. Só boca a boca, só consultório. Então era proibido quem trabalhava com ele sair em revista, dar entrevista, qualquer coisa assim. Nossa. Ele cortava mesmo. Já não era uma época que a gente tava falando de Instagram, né? Era tipo revista e tal, né? Legal. Não, isso é nos anos, 70, 80, Curioso, né? Alguma coisa assim. Então eram outros tempos, né? Então aí eu tomei essa decisão. Entendi. Então, Já pensando em ter contato com possíveis subespecialidades que você já estava namorando. Exatamente. E aí, o que eu acho legal, que eu gosto de dividir, né? Primeiro, tá aberta a possibilidade. Essa vivência do internato mudou minha perspectiva porque eu tive informações que eu não tinha até então. Né? Porque o internato, num hospital-escola, você tem aquele negócio mega raro. Você tem aquela cirurgia fantástica e tal. Mas qual que é a vivência do cirurgião do aparelho digestivo no hospital particular?